Oi, gente. Vou discutir aqui com vocês um problema bem simples, mas um problema bem interessante, que é o problema da massa-mola com resistência do ar, tá bom? Bem, o sistema massa-mola, né, é um sistema bem famoso, né, que a gente estuda há muito tempo, que é onde você tem um bloco de massa M acoplado a uma mola de constante elástica K, tá bom? Esse problema, quando você deforma a mola, né, esse problema tem uma força, né, de restauração, que é a força de Hooke, que é menos Kx, tá bom? Então, na ausência de resistência do ar, a segunda lei de Newton fica basicamente esse termo aqui, né? É basicamente aqui, né? Aqui, essa parte aqui é M vezes A. Ó, o lado esquerdo aqui, você tem M vezes A. O lado direito você tem aqui o menos Kx, que seria o termo da força de Hooke. Quando você coloca a resistência do ar, eu estou assumindo que a resistência do ar ela é um termo de força proporcional à velocidade. Que eu já discuti isso em outros problemas, né? Que dá para você ter uma noção disso intuitivamente, né? Por exemplo, fazendo aquele experimento de entrar dentro d'água, abrir os braços e fechar os braços, né? Eu já propus esses experimentos para vocês, né? Se você entra dentro da piscina, dentro da praia, abre os braços e começa a fechar os braços bem lentamente, você consegue fechar os braços com razoável facilidade. Já que se você abre os braços dentro da água e tenta fechar com muita velocidade, aí a dificuldade de você fechar os braços, ou seja, de você se movimentar dentro do fluido é maior. Então isso é intuitivamente um aspecto que levanta essa hipótese, né? Que dá para se mensurar ela, dá para se comprovar que essa força de resistência do ar ela é proporcional à velocidade. Tá bom? Quanto maior a velocidade, maior a força. Então, com base nisso, a gente sugere um comportamento linear. Tá bom? Então, gente, tirando esse termo aqui que eu acabei de marcar, a equação que resta é M vezes A, onde A é a derivada de segunda posição em relação ao tempo, igual a menos Kx. Isso é o problema clássico da massa-mola. Quando você inclui o termo de resistência do ar, aparece esse termo aqui. Tá bom? Então, como a gente resolver essa equação numericamente? Como a gente fazer um programa para calcular a função x em função do tempo. Ou seja, você inicia o problema, você desloca a massa um pouquinho e solta ela. E aí, como é que a posição dessa massa varia no tempo, tá bom? Então, o procedimento é bem simples, né? Você quebra essa equação de segunda ordem em duas equações. Então, dx dt igual a v e no lugar de d2x dt2, você vai trocar por dv dt, que é a mesma coisa que a aceleração. Então, agora, ao invés de uma equação de derivada segunda, você tem, na verdade, duas equações, né, envolvendo a primeira derivada. Aí você discretiza agora essas equações, né? Você discretiza usando a definição de derivada, certo? A discretização é feita dessa forma aqui. Ó. A primeira equação é só você escrever a derivada como sendo, né, o x no tempo futuro menos o x no tempo presente sobre ΔX, sobre ΔT, né? E aí você rapidamente escreve essa equação aqui como essa aqui. Tá bom? Beleza? Por outro lado, se você fizer aqui o mesmo procedimento para a equação de velocidade, você passa a massa dividindo, e aí essa fração aqui, né, essa dv dt, você escreve como sendo a razão entre a variação da velocidade, o ΔV, e o intervalo de tempo ΔT, tá bom? E aí você escreve essa equação aqui. Pronto. Então você tem uma relação de recorrência envolvendo o presente e o futuro, o presente e o futuro. Então, o que está no lado direito envolve o presente, ou seja, o instante inicial, certo? E o que está do lado esquerdo envolve o futuro. Então, isso aqui é uma relação de recorrência. Você bota a condição inicial aqui, acha o tempo o tempo posterior, e assim sucessivamente, entendeu? Beleza? Pronto, então, agora, basicamente, é a gente implementar essas duas equações aqui no programinha, tá bom? É uma relação de recorrência, entendeu, gente? Eu boto aqui a condição inicial do lado direito, calculo do lado esquerdo o tempo posterior. Pego esse tempo, que momentaneamente é futuro, coloco ele como presente, ou seja, coloco ele no lado direito, calculo o outro tempo, e assim vai. Beleza? Então esse é o famoso método de Euler, né? Então tá aqui o programa
certo? Um programinha bem simples, né? Então eu vou fazer esse processo 2000 vezes, tá bom? Vou usar aqui essa discretização aqui, ΔT é 0.01, tá? Aí eu vou botar a massa igual a 1, constante igual a 1, e vou botar inicialmente que esse parâmetro aqui, que é o parâmetro de acoplamento com o fluido, que é esse beta aqui, esse parâmetro seja bem pequenininho. Então ele quase zero aqui, tá bom? E aí é só agora fazer, vou escrever no arquivo, né, vou escrever no arquivo, nesse arquivo resultados, a seguinte tabela. Vou escrever tempo, a posição temporal, o x, que é a posição da massa, e v, que é a velocidade da massa, tá bom? Vou escrever 3 colunas. Aí como é que eu resolvo isso? Bem simples, ó. Aqui tá esse carinha aqui, ó. Cadê aqui? Esse cara aqui, que está dentro do parênteses, que é menos kx menos beta v sobre m, ele está aqui no programa. O que é isso daqui? É x igual a x mais delta v. Isso daqui nada mais é do que aquela relação, né? O futuro é igual ao presente mais delta t vezes a velocidade do presente. Tá bom? Beleza? E essa outra equação de baixo aqui, ó, v igual a v mais delta t vezes a, é exatamente essa equação aqui, ó. Tá bom? Essa equaçãozinha aqui. Essa equaçãozinha aqui que a gente vê. V do futuro é igual a v do presente, né? Delta t vezes a. Onde a é esse parâmetro aqui, esse cara aqui, ó. Tá bom? Que é exatamente esse cara que tá aqui. Esse cara aqui, tá aqui, tá bom? Tá aqui dentro desse parênteses aqui, beleza? Que é menos kx menos beta v sobre m. Bom, então isso daqui basicamente é a implementação dessas duas fórmulas aqui. Aí depois, a cada interação, observe que essas contas estão dentro de um loop, onde esse loop vai de 0 até a interação n, né? Na verdade n menos 1, né? E aí você tem que crescer o tempo. Então isso daqui vai fazer exatamente esse trabalho de, dado aqui a condição presente, encontra o futuro. Pega o futuro, põe aqui do lado direito e assim vai, entendeu? Então essas duas equações aqui estão sendo rodadas dentro desse loop aqui. Tá bom? Bom, tá aí, terminou, escreveu, né? Escreveu os dados que estão aqui, acabou-se. Bem simples. Então vamos rodar? Vamos lá. Primeiro eu botei aquele parâmetro de acoplamento bem pequeno, né? Só para a gente dar uma olhadinha no resultado. O que é que vai dar? Se eu tenho um sistema massa-mola com acoplamento com fluido com A bem quase zero, o que é que vai dar? Vai dar a massa-mola. O que é a massa-mola? É o movimento harmônico. Até aqui, ó. Tá vendo? Eu botei a condição inicial. Cadê? Quando é que eu botei a condição inicial aqui? Botei a condição inicial, o x inicial igual a 1 e a velocidade inicial igual a 0. Se você olhar aqui, o x inicial está 1. Olha o 1 aqui. Tá vendo? Isso aqui é x versus t. Lembrando que eu abri, né? Eu abri esse programa com xmgrace, né? Ó, eu fiz xmgrace resultados. Então o que é que ele vai ler? Ele vai ler as duas primeiras colunas, tá? xmgrace é um programa de plots bidimensionais. Então ele vai ler duas colunas. Então ele vai ler essa primeira coluna que é o tempo e essa segunda coluna que é a posição da massa, a posição x. Então tempo 0 está na posição 1, como deveria estar. E aí ele fica oscilando aí em torno do 0, que é o movimento harmônico simples, tá bom? Agora vamos colocar um dado beta aqui, vamos colocar o beta igual a 15, ou seja, um pouquinho mais de acoplamento agora, né? Acoplamento com fluido, né? Aí vamos compilar e vamos rodar de novo. E vamos ver o que acontece. O que acontece se você coloca a resistência do ar num problema, qualquer problema desse aí? O que acontece? Um sistema massa-mola, o que é que você espera? O sistema massa-mola que tivesse com atrito, que ele vai parar. Ou seja, a posição dele, ele vai começar lá na posição inicial, que é 1, ele tem que oscilar e tem que ir parando. É o que eu quero. Então vamos ver se isso acontece. É o que está acontecendo. Começou oscilando lá com a posição inicial 1, mas aí com o passar do tempo ele vai diminuindo e vai acabar parando. Se você quiser ver ele parar, você pode botar mais interações aqui. Um pouquinho mais de interações aqui para poder ver se ele para, né?
Pra gente matar a nossa curiosidade, pra ver se de fato ele vai parar, né? Beleza? Ó, tá começando, né? Então, tá. Daqui a pouco ele vai parar. Parar onde? Na posição de equilíbrio, né? Vamos botar mais um pouquinho aqui. Botei, tem mais. Bem, assim, a gente precisa discutir alguns aspectos aí, né? Que a gente já falou disso no curso, mas tem alguns aspectos, ó, tá vendo? Ó, praticamente já parou, né? Tem alguns aspectos que a gente tem que ter uma certa preocupação. Esse método de Euler, ele envolve a discretização linear. Então o erro dele é muito grande, entendeu? Então, à medida se você começar a crescer muito esse número de passos, ou seja, você aumentar o tempo, o número de iterações, ele acumula muito erro, muito erro. E em geral não serve para nada os resultados, né? Então esse é um dos problemas desse método. Que ele tem, aí como é que você poderia resolver isso aí? Você poderia resolver isso aqui discretizando mais ainda aqui. Mas aí, bicho, você precisa aumentar muito aqui. Ó. Você precisa botar uma discretização bem maior aqui, entendeu? Para poder, de fato, ele ir para longe, né? Para tempo longo. Aí isso torna o cálculo, começa a tornar o cálculo um pouquinho mais complicado, né? Tudo bem que esse problema só tem equação, é tranquilo, né? Mas num problema que tenha muitas equações, esse método ele não é bom não. Porque você vai precisar de muitas iterações para poder ele né, resolver. E quando você tem a equação de mais não vai funcionar, entendeu? Então esse método é mais pedagógico. A gente já discutiu isso, né? Estou só recapitulando. É mais para o cara aprender essa coisa, como é que implementa essas relações recursivas, né? Entendeu? Formalmente esse método não é muito bom não, para o cara usar ele, digamos, profissionalmente, né? Beleza? Então é isso, gente. Então, um programinha aí em C, certo? Né? Programa em C, certo? Bem simples. Basicamente, o core do programa é esse loop aqui. Ó. Esse é o core do programa. Aqui estão as equações de recorrência, que são maneiras discretizadas para as equações diferenciais. Né? Basicamente é isso. Tá bom? Então, gente, valeu. Obrigado aí pela atenção. Um abraço.